tudo bem? Hoje é dia 15 de março de 2024 e já vou gravar para vocês sobre geografia, né? Vamos lá então. A origem do Estado e a sociedade sem Estado. Na maior parte da história da humanidade, por centenas de milhares de anos, nenhuma sociedade tinha Estado. A origem do Estado é muito discutida. Não se sabe exatamente quando nem onde ele surgiu. E é bem provável que o Estado tenha surgido há milhares de anos em sociedades que começavam a se expandir, tornando-se mais complexas, com diversidade cada vez maior em atividades. Em sociedades muito simples, com pouca divisão de trabalho, não existe Estado. Nessas sociedades há apenas uma divisão do trabalho em geral. As mulheres plantam e cuidam das crianças e os homens caçam e pescam ou extraem produtos de floresta. Entretanto, quando a divisão de trabalho se amplia, surgem novas atividades ou profissões, geralmente nesse momento que surge o Estado. Portanto, um dos motivos para o surgimento do Estado é o crescimento demográfico e o advento de várias divisões do trabalho entre os membros da sociedade. Em uma sociedade, a desigualdade entre ricos e pobres e entre dominantes e dominados podem provocar disputas entre os grupos sociais. Essa situação também concorre para o surgimento do Estado, que serve como anteparo para esses conflitos, instituindo leis e garantindo a ordem social. Além disso, a defesa do território contra inimigos estrangeiros também é um fator importante para o advento do Estado. Isso explica porque os primeiros funcionários estatais geralmente são os próprios governantes e soldados, e também porque todos os soldados possuem território. Um povo sem território não pode formar seu Estado. Ainda hoje, há alguns povos ou sociedades sem Estado, como os indígenas sul-americanos ou os inúteis, povo que... Não é inúteis, é inuites, povo que habita nas regiões árticas do Canadá, do Alasca e da Groenlândia. Nessas sociedades praticamente não existe divisão entre ricos e pobres. Todos vivem em habitações semelhantes e partilham o que foi obtido na caça, na pesca e na lavadora. Ninguém pode expor a abundância à custa dos outros, possuir mais uma moradia e estocar instrumentos ou alimentos em vez de distribuí-los. Muitas vezes o território de uma sociedade indígena pode ser defendido na invasão de outros grupos, mas apenas essa necessidade não determina o surgimento do Estado, pois todos os homens jovens são considerados guerreiros e guardiães do território e do povo contra inimigos externos. Territórios e fronteiras. O que você vê quando observa um mapa mundi político? Ali estão representados os estados nacionais que existem na superfície terrestre: China, Rússia, Brasil, Canadá e inúmeros outros. Com as linhas divisórias que separam os outros. E qual é o significado das linhas divisórias entre os países? Essas linhas divisórias são as fronteiras que marcam os limites da soberania de cada estado-nação. Esse espaço de cada estado ocupa é chamado de território. Logo, o território é um espaço delimitado por fronteiras ou limites, no qual um sujeito, neste caso o Estado, exerce poder e controle. Território, nessa acepção, portanto, é uma porção de um espaço geográfico definida por dois elementos essenciais. Limites é um sujeito que aí exerce sua dominação. No caso dos territórios nacionais, as fronteiras estabelecem onde começa e onde termina a soberania de cada estado. Elas podem ser definidas, por exemplo, por um rio, uma cadeia de montanhas, um lago ou um marco artificial. As fronteiras também podem ser alteradas, recuam, avançam ou deixam de existir. Essas alterações são determinadas por várias causas: guerras, conquista ou perda de territórios, rebeliões internas, independência de uma colônia ou de uma região, por exemplo, ou tratados diplomáticos, como a união de dois países, a venda de uma parcela do território a outro estado. Já volto, peraí. Voltando, agora a formação do Estado no território do Brasil. Muitas vezes encontramos na mídia a ideia do descobrimento, entre aspas, do Brasil, como se ela estivesse pronto para... como se ele já estivesse pronto e faltasse somente o navegador português encontrá-lo. Noah, que isso? Peraí. Pronto.
encontrá-lo. Essa é uma ideia equivocada, pois como alguém poderia descobrir um país que ainda não existia? Se o Brasil somos nós, o povo, a sociedade e a nação brasileira, com sua cultura, o seu território e suas instituições. Então ele ainda não existia em 1500, o que havia uma parcela do espaço geográfico América do Sul, sem os atuais estados nacionais, e habitava por muitas sociedades indígenas como do seu território. O Brasil, na realidade, foi uma construção. Os colonizadores portugueses se apropriaram de certas áreas, geralmente expulsando, escravizando e exterminando os indígenas que ocupavam. Com o tempo, expandiram seu território e criaram, neste novo mundo, uma sociedade diferente que um dia se tornou uma Estado-nação independente. E aqui, né, tem a expansão territorial do Brasil. Que ele é metade do que ele é, né? Um pouco da metade, sim. E aqui tinha terras não distribuídas. Maranhão 1, Maranhão 2, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte 1, Rio Grande do Norte 2, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, Vicente 1, São Tomé, Santo Amaro, São Vicente 2 e Santana. Santana é um pedacinho assim desse tamanho, né? Acho que não tinha muita coisa. E isso aqui, né? Era em 1534 até 1536. Aí aqui, né? Mais ou menos o Brasil em 1621 a 1764, que era só dos estados.